Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, Rainha do Céu, Ave dos Anjos Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Olá a todos, me chamo Bruno Oliveira, faço parte como membro da Terceira Ordem do Instituto do Verbo Encarnado e vamos dar continuidade à formação para a preparação à consagração a Maria Santíssima. E vamos falar hoje sobre a perfeita consagração a Jesus Cristo. Como nossa perfeição consiste em conformar, unir e consagrar-nos a Jesus Cristo, a devoção mais perfeita será aquela que nos conformará, unirá e consagrará mais perfeitamente a Ele. Portanto, como Maria é a criatura mais conformada a Jesus Cristo, segue-se que entre todas as devoções, aquela que consagra e mais conforma uma alma com nosso Senhor é a devoção à sua Santa Mãe. Então, quanto mais uma alma é consagrada a ela, mais ela será consagrada a Jesus Cristo. São Luís, numa frase, afirma: a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra senão uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Em outras palavras, consiste em uma perfeita renovação dos votos e promessa do Santo Batismo. Uma consagração perfeita e total, essa devoção consiste em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem Maria, para ser inteiramente de Jesus. Para isso é necessário dar a Ele nosso corpo, nossa alma, nossos bens externos, presente e futuro, e nossos bens internos espirituais, os méritos, virtude e as nossas boas obras. Isso deve ser feito sem reserva, nem de um centavo, nem de um fio de cabelo ou da menor boa ação. São Luís ele enfatiza que não deve sobrar nenhuma reserva a nós de tudo que nós fazemos após nos tornarmos escravos de Nossa Senhora, né? E isso por toda a eternidade e sem esperar por nossa oferta, né? Então, Montfort ele se detém para esclarecer dois aspectos das boas obras. Nelas há um valor satisfatório. A mesma boa obra satisfaz a pena que merecíamos do pecado. E um valor meritório, né, que a mesma boa ação nos faz merecer a graça e a glória eterna, como que um mérito, um prêmio. Em nossa consagração à Virgem Santa, portanto, entregamos todo o valor satisfatório e meritório de nossas ações, tudo aquilo que, entre aspas, seria um direito nosso. Damos a ela os nossos méritos, graças e virtudes, não para que os comunique a outros homens, já que graça e virtude são incomunicáveis, e apenas Jesus Cristo foi capaz de comunicar seus méritos para nós, mas para que ela possa preservá-los, aumentá-los e embelezá-los. No entanto, lhe damos o valor satisfatório para comunicá-los a quem lhe parecer melhor e para a maior glória de Deus. A gente pode pensar de uma maneira muito simples. Maria, por ela ser pura e ter todo o esplendor de glória que foi concedido a ela, com certeza ela vai saber distribuir melhor as graças do que nós mesmos, por conta do pecado original, teria dificuldade, né, de fazer essa distribuição. Talvez, de modo egoísta, nós queríamos fazer a nossa vontade. Então, por isso que tem essa consequência de Maria ser a distribuidora aí das graças. São Luís ele frisa isso. E, finalmente, o santo observa as seguintes consequências. Algumas consequências dessa consagração. Então, primeiro ponto, com essa forma de devoção, se oferece a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, tudo o que lhe pode ser oferecido. Então, é uma totalidade aí da entrega. Quem se consagrou e voluntariamente se sacrificou a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria,
não pode dispor do valor nenhum de suas obras. Tudo o que sofre, pensa, diz e faz bem pertence a Maria. A ela pode dispor de acordo com a vontade do Filho e para sua maior glória. E por último, os santos nos recorda que com esta forma de devoção se consagra ao mesmo tempo à Virgem Santa e a Jesus Cristo. Portanto, a Maria, como o meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir conosco e unir-nos a Ele. Ao nosso Senhor como fim último, a quem devemos tudo o que somos, porque Ele é nosso Redentor e nosso Deus. Agora vamos falar sobre a renovação perfeita das promessas batismais. Aquela promessa que nós fazemos quando acontece um batismo, né? Mesmo que a pessoa não lembre aquela fórmula que é falada, porque imagina, a maioria das pessoas foram batizadas crianças, quando nós participamos do batismo, o sacerdote ele faz com que todos renovem essas promessas. E aí São Luís ele faz um link muito interessante em relação às promessas do batismo, para deixar mais sólida e mais profunda a questão da consagração a Maria Santíssima, fazendo esse paralelo aí com a questão do batismo, né? Então vamos analisar um pouco esse ponto agora. Como vimos anteriormente, São Luís ele afirma que essa forma de devoção pode muito bem ser definida como uma perfeita renovação das promessas do santo batismo. No batismo, de fato, todo cristão, com sua própria boca ou através do padrinho e da madrinha, renunciou solenemente a Satanás, às suas seduções e obras, e escolheu como soberano Senhor Jesus Cristo, a fim de depender dele como escravo de amor. Então, no batismo, o que acontece realmente é uma entrega total da sua alma a Deus. É o que São Luís ele gosta de chamar como uma escravidão de amor, porque é um ato livre, né? Diferentemente de uma escravidão na qual existe o caráter aí compulsório, que a pessoa é obrigada a fazer as coisas. Não, livremente nós nos entregamos por amor a Deus e por amor à Santíssima Virgem nesse ato de consagração. Tudo isso acontece nessa consagração. Renuncia-se ao diabo, ao mundo, ao pecado e a si mesmo. Né? Então é importante isso, essas renúncias ela é reformulada, é como que nós repactuamos esse pacto que tivemos aí diante de Nosso Senhor no dia do batismo e se entrega inteiramente a Jesus Cristo pela mão de Maria. Por meio dessa consagração, ao contrário, se doa explicitamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e a Ele se consagra ao valor de todas as ações. Santo Tomás escreve que no batismo é feito um voto de renúncia ao diabo e às suas vaidades. Mas na realidade, infelizmente, poucos permanecem fiéis a essas promessas, porque esquecem os compromissos assumidos no batismo. Muitos concílios se pronunciaram sobre esse problema, em particular o Concílio de Trento, nos lembra São Luís, que considerou como principal causa de tanta corrupção nos costumes o esquecimento e a ignorância em que os cristãos vivem em relação às promessas batismais. Então, o mundo acaba atraindo as pessoas, seduzindo-as e fazendo com que elas não vivam aí aquilo que foi prometido. Então, a consagração a Maria Santíssima é uma forma de acontecer essa renovação dessa força, né? dessas verdades que nos ensinou a Igreja durante todo o decorrer desses anos. Eles não encontraram melhor maneira de resolver tais males do que induzir os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo e lembrá-los de que por meio deste sacramento eles foram consagrados a Jesus Cristo como escravo deste Redentor. Então, assim como o concílio e os padres enfatizaram a importância das promessas batismais, é razoável, então, que seja perfeitamente cumprido com uma total consagração a Nosso Senhor por meio de sua mãe. Então, é uma das coisas que São Luís acaba nos ensinando com essa riqueza do Tratado da Verdadeira Devoção, é a renovação desses votos que tivemos no nosso batismo, que faz com que acabamos aí nos renovando de tempo em tempo e lembrando dessas verdades eternas, né? As verdades na qual
nós buscamos a salvação de nossa alma. Dizemos perfeitamente porque, para nos consagrarmos a Jesus, usamos o mais perfeito de todos os meios, a Santíssima Virgem. E aí, durante muito tempo, desde a época de São Luís, aconteceram muitas objeções sobre essa verdadeira devoção, esse tipo de consagração. E aconteceu que muitas perguntas, muitos questionamentos, até mesmo entre os próprios católicos, São Luís se preocupou de deixar resolvido, vamos dizer assim. Então, algumas objeções que poderiam ser colocadas sobre essa devoção. Então, se alguém objetasse que essa forma de devoção é nova, ele responde dizendo: não se pode objetar que essa devoção é nova ou sem importância. Não é nova. Os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos tinham tal consagração a Jesus Cristo ou renovação das promessas do batismo, como uma prática antiga recomendada por eles a todos os cristãos. Não é de pouca importância, uma vez que a principal fonte de todas as desordens e, consequentemente, da condenação dos cristãos provém do esquecimento e da indiferença em relação a essa prática. A que prática que ele se refere? Justamente a prática da renovação do batismo, daquelas promessas que fazemos de renunciar às coisas. Então, os santos padres, desde dos primórdios aí da igreja, já tinha essa preocupação e fazia com que os fiéis renovassem aí essa fé. Até mesmo quando nós pronunciamos o credo, o nosso símbolo de fé, nós aí renovamos. Todas aquelas verdades nós estamos afirmando de novo. Creio na Igreja Santa, Católica, Apostólica, um só batismo. Então é uma renovação aonde se torna mais forte e mais firme dentro da escravidão mariana. Então, alguém poderia também, objetar, dizer que essa devoção nos impossibilita de ajudar as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores, pois nos faz entregar ao Senhor, pelas mãos da Santíssima Virgem, o valor de todas as boas obras, orações, mortificações e esmolas. Então, como que a gente não poderia beneficiar as pessoas que precisam de nossas orações, né? E o santo responde: não é crível que nossos amigos, parentes e benfeitores sejam prejudicados, né? Porque nos entreguemos e nos consagremos sem reservas ao serviço do Senhor e de sua Mãe Santíssima. Supô-lo que seria ultrajar o poder e a bondade de Jesus e de Maria, né? Que saberão como ajudar os nossos parentes, amigos e os benfeitores, seja com a nossa renda espiritual ou com outros meios. Então o santo ele fala de modo bem simples assim para entender. O santo nos remete ao poder que tem Jesus e Maria, e com certeza eles vão saber ajudar muito melhor do que nós, né? É como a gente quando tem um tesouro e o que você faz? Se você deixar ele no seu quarto, talvez esse tesouro vai até perder o valor, né? Então as pessoas colocam ele aonde? Hoje a gente usa, por exemplo, um banco, coloca o tesouro que você tem, para quê? Para que ele renda mais, para que eles cuidem daquilo que você tem de valor. Então assim também se dá de modo espiritual. Jesus Cristo e Nossa Senhora com certeza vão saber distribuir melhor esses bens do que nós mesmos, por conta da queda de Adão e Eva, né? Por conta do pecado. Então, essa devoção também não nos impede de orar pelos outros vivos ou falecidos, ainda que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Pelo contrário, né, o santo nos alerta, nos levará a rogar com maior confiança. Acontece com a pessoa rica que houvesse dado todas as suas propriedades a um grande príncipe para mais honrá-lo. Ela imploraria com maior confiança a esse príncipe que desse esmolas a um amigo que a solicitasse. É interessante esse exemplo. Em suma, deve-se dizer que Nosso Senhor e a Santíssima Virgem nunca serão vencidos
por ninguém em gratidão. E faço parafraseando também o fundador do Instituto do Verbo Encarnado. Ele costuma dizer que Deus ele não se deixa vencer em generosidade. É praticamente o que o santo está falando. Então, quanto mais nós nos entregarmos a eles por amor, melhor também aumentará aí a nossa capacidade, o nosso poder que nos foi concedido de interceder por aqueles que amamos e queremos o bem, né? E por fim, em vez disso, há quem tema que doando todos os seus méritos à Virgem, para que ela possa usá-los como quiser, depois terá que sofrer no purgatório. É uma outra objeção. São Luís responde que essa objeção, que vem do amor próprio, ele aponta como um egoísmo, e da ignorância em relação à generosidade de Deus e de Maria, é inteiramente insuficiente, porque não é possível que uma alma generosa com Deus, que se doa sem reserva alguma, possa ser castigada. Além disso, diante de uma alma assim, Jesus e Maria serão generosíssimos neste e no outro mundo. Agora vamos analisar as razões para apreciar a consagração. São Luís ele deixa alguns motivos. Ele separou essa parte para melhor entendermos e associar a relação que tem a consagração a Maria Santíssima. Então, num primeiro motivo, esta consagração nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. São Luís Maria afirma que não se pode conceber sobre a terra tarefa mais elevada que o serviço de Deus. E o serviço de Deus significa o fato de trabalhar para a sua maior glória e o bem comum. Em qualquer estado de vida, Deus pode nos chamar. Este é o fim último e tão digno do homem, como Santo Inácio de Loyola ensina nos exercícios espirituais. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim alcançar a sua própria salvação. Pois essa devoção nos ajuda a alcançar o fim último de nossa vida. Tal é um fiel escravo de amor de Jesus em Maria, que é totalmente dedicado ao serviço do Rei dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, sem reter nada para si, como já mencionado acima. Todo o ouro do mundo e as belezas dos céus não são suficientes para pagá-lo. São Luís continua explicando que existem muitas instituições e movimentos muito louváveis na Igreja, que exigem muitas obrigações e compromissos concretos de nossa parte, deixando-nos livres do restante de nossas ações cotidianas. Esta devoção, ao contrário, nos exige uma entrega sem reserva a Jesus e a Maria, de todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e para todos os momentos de nossas vidas. Então, podemos entender de que é uma reserva total, uma reserva sem exclusão de nada que nós fazemos em nossa vida nessa passagem aqui na Terra. Segue-se que acordados ou dormindo, comendo ou bebendo, cumprindo ações importantes ou comuns, sempre se pode dizer com verdade que tudo é feito, mesmo que não se pense nisso. Tudo pertence a Jesus e Maria em virtude de tal oferta. E exclama o santo, que consolo para nós. Porque assim podemos servir ao nosso Deus em qualquer momento de nossas vidas. Então, por exemplo, você que é professor, você que é médico, você que trabalha numa empresa, você que é um assistente, um gerente, tudo que você faz, você pode ter essa intenção de estar fazendo por amor a Deus, por amor a Maria Santíssima. E o santo coloca que mesmo que as ações não sejam intencionadas aí no momento, mas a partir do momento que você se torna um escravo de Maria, todas as suas ações são direcionadas a ela. Isso é uma coisa muito bonita que o santo nos coloca aqui nos seus escritos. Através dessa consagração, confiamos a Maria não apenas todos os nossos bens exteriores, saúde, bens materiais, familiares, amigos, projetos, mas também os bens espirituais, as potências da alma, o progresso na virtude, as consolações espirituais, incluindo o valor meritório de todas as nossas ações, como já foi explicado acima.
Essa consagração nos ajuda a nos desapegar até do mérito de nossas boas ações. Quer dizer, ela nos torna cada vez mais humildes, sabendo que aquilo que temos, aquilo que somos, não é por mérito nosso, mas sim por mérito da própria Maria, Mãe de Deus, que é a maior dispensadora aí de todas as graças, colocando-as todas nas mãos da Santíssima Virgem, né? Como já disse, afirma São Luís, não existe prática que nos liberte mais facilmente de um certo resquício de amor próprio que desliza imperceptivelmente nas melhores ações. Essa graça ensine é concedida pelo Senhor como recompensa pelo ato heróico e desinteressado de dar a Ele, pelas mãos de sua Mãe Santíssima, todo o valor das boas ações. Se neste mundo Ele já dá o cêntuplo aos que, por amor, deixam os bens externos, temporais e perecíveis, o que Ele não dará aos que ainda sacrificam seus bens interiores e espirituais? A recompensa podemos dizer, de modo elevado. Essa é a comparação do temporal com as coisas eternas. E São Luís, ele clarifica nessa parte que se pelo voto de pobreza, pelo voto que nós temos de viver bem de modo material, e imagine também entregar os bens espirituais. Quer dizer que o mérito também nessa condição é elevado. Então, Deus, que não se deixa vencer em generosidade, receberá a nossa oferta das mãos da Virgem e nos encherá de bens infinitamente maiores, né? Então, disse São Bernardo que Jesus, nosso melhor amigo, se entregou a nós sem reservas de corpo e alma, com suas virtudes, graças e méritos. Ganhou-me totalmente, entregando-se totalmente a mim. Uma frase muito linda de São Bernardo. E não é, pois, dever de justiça e gratidão dar a Ele tudo o que podemos? Ele foi o primeiro a mostrar-se generoso conosco, né? Doou-nos a vida. Sejamos generosos com Ele, e a gratidão o exige. E Ele se manifestará ainda mais generoso durante a nossa vida, na morte e na eternidade. Com um homem generoso, sois generoso. Vamos analisar agora o segundo motivo que São Luís nos deixou. Esta consagração nos faz imitar o exemplo de Cristo e praticar a humildade. O modelo supremo de nossas ações é Jesus. E Jesus foi o perfeito escravo de amor de Maria. Portanto, também devemos sê-lo se queremos imitá-lo. São Luís nos ensina: este bom mestre não se desprezou ao encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como prisioneiro e escravo do amor, ou viver submisso e obediente a ela por 30 anos. Ele não quis, embora pudesse, se entregar diretamente aos homens, mas preferiu se comunicar com eles através da Virgem Maria. Quer dizer, Jesus Cristo ele poderia ter aparecido num estalar de dedo, de qualquer maneira, já adulto, já mostrando toda a sua glória. Mas em sua grande humildade, ele se fez pequenino dentro do ventre da Virgem Maria e seguiu os mesmos passos como qualquer ser humano comum. Nem quis vir ao mundo com idade de homem perfeito, independente dos outros, mas como uma criança pequena e fraca, necessitada dos cuidados e assistências de uma mãe. Essa sabedoria infinita, imensamente desejosa de glorificar a Deus, seu Pai, e salvar os homens, não encontrou o meio mais perfeito e mais curto de realizar seu desejo do que em tudo se submeter à Santíssima Virgem. Não apenas durante os primeiros 8 ou 15 anos de sua vida, como as outras crianças, mas por 30 anos. E durante esse tempo de submissão e dependência, glorificou o Pai mais do que se tivesse passado aqueles anos operando milagres, pregando por toda a terra e convertendo todos os homens, pois senão ele teria feito isso. Ó, quão altamente glorifica a Deus quem, a exemplo de Jesus Cristo, se submete a Maria, exclama São Luís. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, devemos imitá-lo na submissão à Santíssima Virgem, tendo, portanto, diante de nossos olhos um exemplo tão claro
e universalmente conhecido. Seríamos tão insensatos em esperar achar meio mais eficaz e rápido para glorificar a Deus, que não seja submetermos a Maria em imitação de seu divino Filho. A Santíssima Trindade quis sempre agir através de Maria. Vejamos. O Pai não deu nem dá seu Filho senão através de Maria. Não forma filhos adotivos nem comunica suas graças senão através dela. Segundo ponto. Deus Filho se fez homem para todos somente através de Maria. Ele não é gerado nem nasce todos os dias nas almas, senão através dela em união com o Espírito Santo. Nem comunica seus méritos e virtudes, senão através dela. E o Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por Maria, e somente através dela forma os membros de seu corpo místico e distribui os seus dons e virtudes. Nas palavras de São Bernardo, quando Deus vê que somos indignos de receber suas graças imediatamente de suas mãos, as entrega a Maria, para que dela recebamos o que deseja nos dar. Acrescentemos que Deus restringe sua glória a receber das mãos de Maria o tributo de gratidão, respeito e amor que lhe devemos por seus benefícios. Além disso, essa prática de devoção é uma prática de grande humildade, que é justamente o ponto que foi colocado nessa meditação. Na medida em que nos ensina a nunca nos aproximarmos do Senhor por nós mesmos, por mais amável e misericordioso que seja, mas sempre nos servirmos da intervenção da Santíssima Virgem. A humildade é uma virtude que Deus ama acima de todas as coisas. Uma alma que se exalta rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha glorifica a Deus. Deus resiste aos soberbos. Aos humildes, ao contrário, Ele dá a sua graça. Se te rebaixas, considerando-te indigno de compadecer diante dele e de aproximar-te dele, Deus desce, se abaixa para vir a ti, para comprazer-se em ti e elevar-te apesar de ti. Pelo contrário, se pretendes aproximar-te de Deus sem um mediador, Deus se esconderá e tu não poderás alcançá-lo. Portanto, essa devoção nos ensina a não nos aproximarmos de nosso Senhor, por mais doce e misericordioso que Ele seja, e a recorrer à intercessão da Santíssima Virgem Maria. Vamos analisar o terceiro motivo. Esta consagração nos obtém a assistência materna de Maria. Essa entrega total de nós à Virgem Santíssima, além de supor uma perda, implica para nós um grandíssimo ganho, porque Maria, mãe generosa como seu filho, vendo nossa consagração, nos dará muito mais do que pobremente possuímos e mal podemos lhe oferecer. São Luís nos ensina que, dado que como consagrado pertences totalmente a Maria, ela também te pertencerá plenamente. Consagrando-se a ela dessa maneira, ela lhe pertence intimamente. Esta consagração também nos obtém uma santa desconfiança de nós mesmos. Isso nos ajuda a colocar nossa força e esperança não em nossos pobres méritos, mas em apoiar-se plenamente em Maria, dona de todas as nossas obras, cientes de que essa bondosa mãe as purifica, embeleza e apresenta a Jesus Cristo e faz com que o seu Filho aceite. E São Luís continua: purifica-as, que é uma das características que Nossa Senhora faz com aquilo que nós entregamos a ela. Ela purifica de toda mancha de egoísmo e de apego, ainda que imperceptível, que insensivelmente desliza nas melhores ações que fazemos. Assim que alcançam suas mãos puríssimas e férteis, essas mãos que nunca são estéreis ou ociosas e que purificam tudo o que tocam, limpam no que oferecemos, tudo o que é impuro e imperfeito. Quer dizer, Maria acaba tirando tudo aquilo que pode ter algum resquício de um egoísmo das nossas obras, e muitas vezes acontece que essas obras acabam não sendo tão perceptíveis. Maria também a embeleza,
adorna com seus méritos e virtudes. Pensemos em um lavrador cuja riqueza fosse uma maçã e que quisesse ganhar a simpatia e benevolência de seu rei. O que faria ele? Recorreria à rainha e apresenta-lhe a maçã para que ofereça ao soberano. A rainha aceita o modesto presente. Coloca a maçã dentro de uma bandeja de ouro, grande e bonita, e oferece ao soberano em nome do lavrador. Desse modo, a própria maçã, indigna de ser apresentada ao soberano, torna-se um presente digno de sua majestade, graças à bandeja de ouro e à pessoa que entrega. Apresenta. Essas boas obras a Jesus Cristo não reserva para si mesmo nada do que lhe é oferecido. Apresenta fielmente tudo a Cristo. Se lhes entrega algo, necessariamente o oferece a Jesus e torna-as aceitáveis ao seu Filho. Quem por si próprio e apoiando em sua própria indústria e habilidade leva algo a Jesus, deve se lembrar que ele examina o presente e muitas vezes o rejeita, porque o encontra mancha de egoísmo. Assim como em outro tempo rejeitou os sacrifícios dos judeus por estarem cheios de vontade própria. Este é o nosso consolo. Temos uma advogada tão poderosa que nunca foi desprezada, tão inteligente que conhece todos os segredos para conquistar o coração de Deus, tão caridosa que não rejeita ninguém, por menor ou malvado que seja. Passamos a ver agora o quarto motivo que São Luís nos apresenta. Esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Esta devoção praticada fielmente é um excelente meio de endireitar o valor de nossas boas obras para buscar a maior glória de Deus. Quase ninguém age com esse nobre propósito, apesar do fato de estarmos vinculados a Ele, ou porque não sabemos onde está a maior glória de Deus, ou porque não a procuramos. A Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito de nossas boas obras, sabe perfeitamente onde está a maior glória de Deus e todas as suas ações são para alcançá-la. O perfeito servidor desta amável Senhora, que a ela foi totalmente consagrado, como dissemos, pode afirmar resolutamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras são ordenados para a maior glória de Deus. Então, nesse quarto motivo, nós vemos que essa devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Passamos a ver agora o quinto motivo, que esta consagração nos conduz à união com Cristo. Esta devoção é um caminho fácil, breve, perfeito e seguro para legar a união com nosso Senhor Jesus, que consiste na perfeição do cristão, que propriamente dizendo é a finalidade da consagração à Santíssima Virgem, que é essa união perfeita com o nosso Senhor Jesus. E somente com esse argumento de razão podemos refutar muitos que acabam não entendendo bem a questão dessa devoção de amor, de entrega. É um caminho fácil de alcançar a união com Deus. Ele enfatiza que é fácil. Os caminhos que levam à união com Deus são sempre marcados pelas cruzes, perseguições, incompreensões, tentações, aridezes espirituais, noites escuras da alma. Mas sobre o caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. São Luís coloca uma objeção. Por que a história nos mostra que os santos profundamente devotados a Maria também sofreram muito e muito mais? E ele responde: Maria se fez tão próxima e presente aos seus fiéis servidores para iluminá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, dar segurança aos seus temores, sustentá-los em suas lutas e dificuldades, que realmente este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo, comparado a outros, é um caminho de rosas e mel. É por isso que os servos de Maria conseguem carregar até as maiores cruzes com menos dificuldade, graças ao apoio especial que recebem da Santíssima Virgem. É um caminho curto, então nós analisamos um caminho fácil, agora um caminho curto. É um caminho curto para encontrar a Jesus, seja porque dele
não nos extraviamos, seja porque nele marchamos com mais alegria e facilidade, e consequentemente com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Fazendo só uma pequena aclaração, quando nós temos meditado, conhecido os mistérios da Santíssima Virgem Maria, não tem como separar ela de Jesus Cristo. Então, automaticamente a gente acaba conhecendo e amando mais a Nosso Senhor quando nós nos entregamos a ela, seja num estudo, seja na devoção, seja para que aumente a nossa fé e o conhecimento daquilo que amamos. E São Luís acrescenta, apoiado, auxiliado e guiado por Maria, sem cair, sem recuar, sem mesmo se atrasar, avançará em passos de gigante em direção a Cristo. Também São Luís Maria, ele aponta que é um caminho perfeito. Para ir e unir-se a Jesus por Maria, é mais perfeito e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande, admirável viagem. É o caminho mais perfeito que podemos ter como argumento de razão, que foi o próprio caminho que Deus escolheu para vir a nós. É um caminho seguro. Também ele enfatiza a segurança desse caminho, para irmos a Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a Ele. Porque esta prática preconizada por mim não é nova, afirma São Luís. É tão antiga que não se pode determinar com toda a precisão seus começos. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França. O bem-aventurado Marinho se fez escravo da Santíssima Virgem em presença de seu diretor e mereceu ser visitado e consolado por sua bondosa, poderosa, soberana e escutar de seus lábios a promessa do paraíso em recompensa de seu serviço no momento de sua morte. Por sua bondosa soberana e escutar de seus lábios a promessa do paraíso em recompensa de seu serviço no momento de sua morte. São Luís não apenas demonstra suas afirmações, argumentando e citando as Sagradas Escrituras, mas também constantemente refere-se aos padres e doutores da Igreja e os grandes santos místicos cuja doutrina foi reconhecida pela Igreja. Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino. Esta seriedade e riqueza do tratado nos garante de estarmos diante de uma devoção privilegiada, acrescento aqui um verdadeiro tesouro. O próprio São João Paulo II a confirmou e difundiu. A devoção à Santíssima Virgem é um meio privilegiado para encontrar Jesus Cristo perfeitamente, para amá-lo ternamente e servi-lo fielmente. São Luís nos faz refletir que esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo. Alguns podem objetar que muita devoção a Maria é um obstáculo à verdadeira devoção a Jesus Cristo. São Luís indica que olhar sobre as criaturas, mesmo as santas, certamente poderia atrasar a união com Deus, mas isso não pode acontecer com Maria. Do mesmo modo que é inconcebível pensar que Jesus é um obstáculo para nos levar ao Pai, não podemos pensar que a Virgem seja um obstáculo para alcançar ao nosso Senhor Jesus. E São Luís nos dá as razões. É impossível que aquela que encontrou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, impeça as almas de alcançar a inestimável graça da união com Jesus Cristo. Mas ainda mais impossível é aquela que foi total e superabundantemente cheia de graça e tão unida, transformada em Deus, que o forçou a encarnar-se nela. Impeça a alma de viver unida a Deus. E ele ainda explica. Uma das razões que explicam porque são tão poucas as almas que atingem a maturidade em Jesus Cristo é que Maria, que agora como sempre é a mãe de Cristo e a esposa fecunda do Espírito Santo,
não é suficiente formada nos corações. Convença-se, pois, de que quanto mais procures Maria em tuas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não de maneira clara e explícita, ao menos com um olhar geral e implícito, mais perfeitamente encontrarás Jesus. Aqui o santo coloca com muita evidência esse fato de que, ao menos com um olhar geral e implícito, quer dizer, que de uma maneira interior, que você olhe e entregue alguma ação, algo que você faça, com certeza você encontrará melhor a Jesus. Onde Maria está, não pode estar o espírito maligno. Precisamente um dos sinais infalíveis de que somos governados pelo bom espírito é sermos muitos devotos da Santíssima Virgem, pensar e falar frequentemente dela. É um caminho curto que em breve nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, sem lama, poeira, feiura do pecado. É finalmente um caminho seguro que de maneira direta e segura, sem desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, nos leva a Jesus Cristo, a vida eterna. E finaliza: entremos, portanto, por este caminho e avancemos por ele dia e noite até a plena maturidade em Jesus Cristo. Agora passemos a analisar o 7º motivo que São Luís nos deixou. O nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. Os frutos desta verdadeira devoção não estão esgotados em nós, mas transbordam a ponto de beneficiar o nosso próximo. Ao oferecer a Maria Santíssima o valor satisfatório e impetratório de todas as boas obras, incluindo os menores pensamentos bons e os sofrimentos mais leves, ela dispõe também de tudo isso para o benefício das almas mais necessitadas. E São Luís, ele define esta grande verdade. Aceita-se que todas as satisfações adquiridas até agora e as adquiridas até a morte sejam empregadas de acordo com a vontade da Santíssima Virgem, na conversão de pecadores ou na libertação de almas do purgatório. E pergunta: não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é isto pertencer ao número dos verdadeiros discípulos de Cristo, cujo distintivo é a caridade? Não é este o meio de converter pecadores sem temer a vaidade e livrar as almas do purgatório, quase sem fazer outra coisa, senão o que cada um é obrigado a fazer de acordo com seu estado? E continua: para entender a excelência desse motivo, seria indispensável conhecer o grande valor da conversão de um pecador ou a libertação de uma alma do purgatório. Bem infinito maior que a criação do céu e da terra, pois é doado a uma alma a possessão de Deus. De tal modo que uma pessoa tenha sido inteiramente fiel a essa prática, encontrará na hora da morte que livrou muitas almas do purgatório e converteu muitos pecadores por meio desta devoção, mesmo que apenas tenha realizado as obras de seu próprio estado. Que alegria no dia do julgamento! Que glória na eternidade! E agora, já finalizando os motivos de razão que São Luís nos exorta, esta devoção é um meio admirável de perseverança. A perseverança na fé e na graça, até a morte, é uma graça tão grande que para obtê-la é necessária pedir em oração. Assim afirmava o cura d'Ars: a oração é absolutamente necessária para perseverar. Muitas vezes encontramos pessoas que, após uma conversão, permanecem firmes por alguns meses. Nós mesmos caímos no pecado, em vez de progredir na virtude. Parece que regredimos. Conheçamos nossa fraqueza, carregamos a fé em vaso de barro. São Luís compara a Virgem Maria como uma ânfora que preserva e impede que naufraguemos no mar agitado deste mundo. Maria é semelhante à arca de Noé, na qual a água do dilúvio dos pecados que afogam muitos não permitirá que aqueles que se refugiam nela sejam perdidos. Com essa devoção a Maria, é constituída como depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. Como boa mãe, ela sempre aceita tudo o que lhe é confiado em depósito. O que ela recebeu como depositária,
está obrigada em justiça e em virtude do contato de depósito a protegê-lo. São Boaventura parece afirmar a mesma coisa quando escreve: a Santíssima Virgem não apenas mantém e conserva os santos em sua plenitude, para que esta não diminua, mas impede que suas virtudes se enfraqueçam, que seus méritos pereçam, que suas graças se percam, que os demônios lhe façam danos, que o Senhor os castigue quando pecam. E São Luís nos alerta sobre os perigos de confiar fora das mãos de Maria o depósito de nossas boas obras. Como o exemplo que eu dei, de quando temos uma quantia valiosa ou algo que gostamos, nós preservamos num lugar confiável, num lugar onde pode render mais, e isso de modo natural, todo mundo tem, as próprias crianças mesmo com os seus brinquedos mais valiosos, aquele brinquedo que ela gosta muito, ela vai querer colocar num lugar aonde ela vai ter mais confiança. E imagina também elevando isso de modo sobrenatural, que são as nossas orações, os nossos méritos, tudo aquilo que temos. Então São Luís ele coloca justamente essa questão de entregarmos tudo a Maria, que é essa perfeita guarda que teremos de tudo aquilo que para nós é valioso. São Luís nos alerta sobre os perigos de confiar fora das mãos de Maria o depósito de nossas boas obras. Não confiem o ouro da sua caridade, a prata de sua pureza, as águas das graças celestes ou os vinhos dos teus méritos e virtudes a um saco esburacado, a um baú velho e quebrado, a um copo infectado e contaminado como são vocês. Porque eles serão roubados por ladrões, isto é, pelos demônios, que de dia e de noite perseguem e espionam o momento oportuno para isso. E tudo de mais puro que Deus lhe tenha dado será corrompido com o mal do seu egoísmo, da autoconfiança e da sua própria vontade. Essa devoção é apresentada por São Luís como um tesouro escondido que nos é oferecido e que garante um grande bem para nossas almas. Aqui está o segredo que vos revelo, um segredo desconhecido de quase todos os cristãos, incluindo os mais devotos. E para finalizar, o santo exclama: quão feliz é o homem que deu tudo a Maria, que em tudo e por tudo se confia e perde em Maria. É tudo de Maria e Maria é toda dele, e pode dizer ardentemente com Jesus Cristo: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. E assim finaliza São Luís Maria Grignon de Montfort essa belíssima meditação. E parafraseando agora o nosso querido Padre Tito, do Instituto do Verbo Encarnado, peçamos à Santíssima Virgem a graça das graças, que é a graça da perseverança. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.